Olá, tudo bem com você? Eu sou a Thaís e hoje eu vou mostrar as minhas suculentas com nomes de trava-línguas. Isso mesmo, os nomes científicos às vezes fazem com que a nossa língua dê um nó, não é mesmo? É claro que como elas são escritas em latim, uma língua morta, a gente não tem conhecimento muitas vezes para falar corretamente. Mas, mesmo dando aquela aportuguesada, a gente consegue sim falar alguns nomes. Essas que eu selecionei são nomes bem complicadinhos de falar. Além dos nomes, eu vou falar um pouquinho sobre o cultivo, aonde fica, se é meia sombra, sol pleno, algumas que têm nomes populares também. E eu tenho um vídeo aqui no canal explicando por que é importante você saber um nome científico, seja de uma suculenta ou qualquer outra planta. Aqui hoje eu selecionei algumas, é claro que existem várias outras e eu espero que vocês gostem. Mesmo que eu não fale a pronúncia correta, o nome vai estar escrito em todas as plantas como sempre. Então, se você quiser anotar com a escrita correta, é só parar o vídeo, pausa ele que você consegue pegar o nome da sua suculenta ou de alguma que você tem interesse em adquirir, tá legal? Antes de mais nada, se inscreve no canal e compartilha, isso ajuda bastante, tá bom? Vamos lá? Vou começar aqui com a Aeolanthus parvifolius. Este nome trava-línguas é dessa suculenta maravilhosa. Ela se adapta a meia sombra e sol pleno. No sol pleno ela vai ficar mais amarronzada e menos compacta. Na meia sombra ela fica bem esverdeada e mais compacta. Essa daqui está sendo cultivada em pleno sol. Ela também é uma suculenta peludinha, ou seja, tem uma pelugem em suas folhas que ajudam no armazenamento de água. Muito fácil de cultivar. É também uma suculenta pendente. Cresce rapidamente, se espalha facilmente num vaso. Linda, né? Aescynanthus marmoratus. Essa daqui é conhecida popularmente como Columeia marmore, justamente pelo contraste que tem em suas folhas. Na parte de cima, ela é esverdeada com detalhes amarelos e por baixo, ela é amarelada com detalhes avermelhados. As flores dela é numa tonalidade marrom. Ela não tá dando floração agora. Há pouco tempo ela deu flor. E olha aqui, isso aqui é uma baga de semente. Tem várias, olha. Interessante, né? É uma suculenta muito bonita, pendente. Ela fica melhor em meia sombra, recebendo o sol apenas da manhã. É muito fácil de cultivar. Também preenche um vaso rapidamente. Ela se desenvolve muito rápido. E para ela ficar compacta assim, basta fazer a poda de beliscamento. E é isso mesmo, você vai pegar uma folhinha aqui nas pontas, vai dar um torção como se fosse um beliscão. Isso faz com que a planta fique mais compacta. Pelo menos umas 2 vezes ao ano, quando você perceber que ela está começando a perder esse formato mais compacto, faz isso e aproveita as pontinhas que você vai tirar e forma um outro vaso. Aqui a flor, achei, gente, olha. A flor é muito parecida. Essa daqui tá jovenzinha ainda. Ela começa com esse tom amarelado, depois fica marronzado. Olha aqui, tem... Opa, tem outra flor aqui, ó. Tá começando a nascer. Deve até ter mais florzinhas aqui. Eu amo essa planta. Amo mesmo. Dá um colorido e um contraste muito bonito no jardim.
Astrophytum Myriostoma pentacostatum. Eita, nome para travar a língua, né? Esse aqui é um cacto. Ele tem a forma estrelada. Dá uma floração maravilhosa, mas esse meu aqui é uma mudinha, então ele ainda não chegou no seu ápice da sua fase adulta, né? Para poder dar a floração. Mas é muito bonito, muito delicado. Nesse formato de estrelinha. Aqui eu cultivo ele na meia sombra. Ele recebe todo o sol da manhã e depois só claridade. Me parece ter o crescimento bem lento, mas isso não impede de ser uma suculenta maravilhosa. Olha os detalhes. Olha só, esses detalhes parecem pintinhas brancas. Aqui eu tenho outra suculenta com o nome trava-línguas, que é Austrocylindropuntia subulata, conhecido popularmente como cacto agulha de Eva. Eu vou pôr uma foto de como ele é quando é novinho, que ele é desse jeito aqui, compridinho, com essas folhas modificadas. É um cacto muito bonito, mas que você tem que ter muito cuidado com os seus espinhos. Eles têm um ganchinho, tá vendo? Que entra na pele e eu confesso pra vocês que machuca bastante. Ele fura mesmo, é bem dolorido. Então não aconselho você a ter uma planta dessa perto de crianças pequenas, perto de animais que mexem em plantas porque podem se machucar. Quando ela é uma muda, ela não tem tantos espinhos. Ela é bem delicadinha nesse formato aqui da mudinha dela. Mas assim que ela vai crescendo, esses espinhos vão surgindo. Então, muito cuidado se você tiver animais que mexem nas plantas ou crianças pequenas. Porque realmente com esses espinhos podem acontecer um acidente grave, tá bom? Mas é muito fácil de cultivar, fica a sol pleno. Se desenvolve lentamente. Essa planta tá aqui há anos nesse vaso para ter chegado a esse tamanho. E também tem um nome igual trava-língua. Beucarnia recurvata. A famosa pata de elefante. Olha aqui que tamanho de pata. Quando eu comprei elas eram mudinhas bem pequenas, pareciam cebolinhas. Eu tenho duas. Tenho essa aqui e essa aqui, que tem duas hastes, mais de duas hastes ali. Elas nunca floresceram, a floração é bem bonita. Eu já vi na estrada onde eu vou trabalhar, uma inflorescência bem comprida, com flores na cor creme. As minhas já estão aqui faz anos nesse vaso também. Ela tem a aparência de um coqueirinho, né? Mas é considerada suculenta justamente por armazenar água e formando essa pata que lembra elefante. Aqui as minhas ficam em sol pleno, elas recebem muito sol. Eu já vi em jardins como destaques, já vi algumas gigantescas também, algumas floras que eu já fui. Mas com certeza demora anos para ela ficar bem grande. É uma planta muito fácil de cultivar, super decorativa e exótica. Chama atenção no seu vaso, no jardim. Se você comprar ela numa mudinha pequena, ela sai em conta. Eu lembro que eu paguei R$5 nela, bem pequenininha. E é óbvio, você vai ter que esperar ela crescer para ela ficar bonita assim. Mas eu não tenho problema com isso. E os cachorros hoje estão bem atacados, tá? Os cachorros do vizinho, dos meus. Então tem bastante latido aí no fundo, gente. Faz parte, tá? Bowea volubilis. A cebola ornamental, cebola de jardim. As minhas deram essa haste, que depois surgem as flores, que fica maravilhosa na época da primavera. Agora elas já perderam um pouquinho do seu ápice. Quando vai chegando o outono e inverno, elas começam a soltar essas cascas.
Dessas cascas podem surgir novas mudinhas, inclusive eu já fiz várias. Ela também, às vezes, se parte ao meio, onde surge uma nova muda. Algumas minhas aqui estão sem a haste. Essa daqui é a mais velha, é a planta mãe, que deu essas outras aqui e já muitas mais. Ela tem um crescimento lento, tem que ficar meia sombra, ela não aguenta ficar em sol pleno e pouquíssima água. Olha como ela armazena água. Ela é igualzinha uma cebola. Imagina se você encher ela de água, ela vai apodrecer rapidamente. Outra dica é que somente as raízes fiquem embaixo do substrato. O restante, que é o corpinho dela, tem que ficar para cima. Senão, isso também pode causar podridão se ela ficar, digamos, metade no substrato e só metade fora dele. Somente as raízes embaixo, tá legal? Corpulascaria lehmanni. Coração partido. Olha que lindo esses corações partidos ao meio. É uma suculenta que gosta de muita água. Eu percebo que se você deixar passar muito tempo da rega, ela já começa a enrugar e é difícil você recuperá-la depois disso. Ó, tem até algumas ali que estão enrugadinhas, estão vendo? Ela gosta de ficar na meia sombra aqui no meu cultivo, mas pode ser que em outros locais você consiga cultivá-la em sol pleno. Eu nunca consegui. No sol pleno ela sofreu bastante, mesmo fazendo sua adaptação. E desde que ela está aqui na meia sombra, recebendo o sol da manhã e muita claridade, ela ficou super bem, super compacta e se desenvolvendo. Mas eu considero ela no crescimento lento. Demora para ela preencher um vaso, não é rapidinho como algumas outras suculentas, não. Assim também como o seu tamanho. Olha só, seu tamanho da haste. Para ela ficar pendente demora um tempinho. Mas é uma suculenta linda, super popular, fácil de cultivar, com um formato bem bonito e com o nome de trava-língua, né? Não é mesmo? Dreamiopsis maculata. A Dreamiopsis maculata é conhecida também como orelha de leopardo. Olha, essa daqui tá com as manchinhas, estão vendo? Ela vai dando umas pintinhas. Por ser uma planta africana, recebeu esse nome popular por lembrar as orelhas de leopardos que vivem lá. Ela é uma suculenta também que tem um bulbo, não sei se vai dar pra ver. Aqui, ó. Os bulbinhos, estão vendo? É de meia sombra. Recebe o sol da manhã e depois bastante claridade. Por ter esse bulbo que armazena água, nunca regue demais, senão você vai perdê-la com podridão. Água somente quando o substrato estiver bem seco, seco mesmo, todo. Porque senão você vai fazer com que suas raízes apodreçam. O primeiro sinal é que essas folhas caem, o bulbo fica bem escuro e um cheiro forte. Por que eu tô falando isso? Porque eu já fiz isso. Perdi algumas até conseguir descobrir um jeitinho de cultivá-la. E olha só, depois que você consegue entender o seu jeitinho, ela vai que vai aqui num vaso, ela tá num vaso de barro. Eu já coloquei no vaso de barro justamente para evitar que haja acúmulo de água. Tem uma drenagem boa e eu rego somente quando tá bem sequinho. Também, se você deixar ela muito tempo sem regar, ela mostra, tá? Ela vai ficar murchinha. As folhas dela ficam bem pra baixo. É sinal que ela tá precisando de água. Quando ela tá assim, ó, alegre, bem pra cima, é sinal que tá ok aqui a rega dela. Muito fácil de cultivar, muito bonita e diferente como suculenta, por ter esse aspecto de folhagem, né? E esses detalhezinhos. Aqui elas estão comidas, porque como eu já disse, tá difícil as lesmas aqui. Ontem eu fiz uma limpeza aqui nas folhagens e retirei mais de 10 lesmas, inclusive aquelas linguonas de boi. Ah, eu não aguento mais essas lesmas, gente. Ai, meu Deus do céu. Mas faz parte, né? E aí, ó,
Algumas estão bem, outras foram comidinhas, mas a planta tá ok. Echinopsis subinodata. Esse aqui é conhecido como cacto lua. Ele dá uma floração linda, uma flor branca enorme. As hastes da floração são bem peludinhas e saem nesses pontinhos brancos que ela tem. Essa daqui tá num vasinho fofo de tartaruga, mas eu tenho outras ali atrás. Ela é um cacto muito bonito. Não tem espinhos. Isso é uma vantagem, porque eu confesso que eu não invisto muito em cactos por conta dos espinhos, porque eu sou muito desastrada e eu vivo me machucando. Mas esse aqui, ó, além de ser lindo, também não tem espinhos. Então eu tenho vários deles nos vasinhos. E a floração dele arrasa, com certeza. É uma flor maravilhosa, tem até vídeos aqui mostrando a floração dele, tem foto lá na comunidade. Mas acredito que vocês já conhecem essa floração. Esse aqui tá em sol pleno, fácil de cultivar, tem crescimento lento, ele demora um pouco para crescer. Mas é uma suculenta muito especial, com uma floração linda e um nome de trava-línguas. Epiphyllum oxypetalum. Cacto dama da noite. Olha, eu até pensei em não mostrá-lo por conta do sofrimento que ele teve aqui com os ataques. Mas, tadinho, só porque ele tá feinho eu não vou mostrar? Essa daqui é a realidade, gente. Mesmo quem tem canal, tem planta que tá, ó, completamente comida e mastigada por lesma. E assim como vocês, problemas acontecem, a gente tem que tentar resolver. Eu tô tentando aqui o meu melhor, fazendo limpezas constantes, olhando embaixo dos vasos. Mas enquanto não passar aqui a temporada de chuvas, eu vou continuar sofrendo com esse ataque. Esse vaso sofreu bastante. Isso porque ele é um vaso de metal, ele era um lixinho de cozinha que eu reaproveitei. Porque geralmente eu percebo que elas ficam embaixo de vasos de barro que estão bem úmidos e dos vasos que tem um pezinho, elas conseguem se esconder lá, né? Inclusive dentro dos furos elas entram. Mas esse aqui foi surpreendente. Eu tirava e vinha e comia. Eu acho que ela é mais saborosa, porque eu tirava, vinha e comia. Até suculentas próximas dela não foram atacadas. E ela foi. Então, acho que algumas são mais gostosas no paladar das lesmas também, né? Sei lá, ó. Inclusive, a minha Lumina também foi bem atacadinha, tá vendo? Mas, enfim, ela tem um nome bem complicadinho, né? Epiphyllum oxypetalum. Dá uma floração linda também. Lá na casa do meu pai, ela é plantada na terra, então tá enorme. Aqui a minha é em vaso, é muda dele. Ela tava linda antes do ataque, linda mesmo. Eu até achei que esse ano eu ia ter floração, porque ela demora pra florir também, mas acho que não vai ser dessa vez. E agora acredito que eu consegui tirar todas as lesmas aqui próximas e ela vai ficar bem. Mas, só para vocês verem que todo mundo tem problemas quando cultiva plantas. Estamos lidando com seres vivos, não podemos desistir delas, porque elas precisam da nossa ajuda, é óbvio. E eu tenho certeza que logo ela vai mostrar toda a sua beleza. Eu cultivo na meia sombra, é muito fácil de cultivar, não dá problema nenhum. Por que que eu não tirei as folhas que estão comidas? Porque não tem necessidade. Quando for a hora, ela vai eliminar essas folhas e vão surgir novas, tá? Assim a planta não estressa tanto também. Mais algumas podinhas assim eu fiz nas pontas. Fica meia sombra, recebe o sol da manhã e depois bastante claridade. Aqui, inclusive, já tem folhas novas saindo, ó. Que bonitinho, depois ela vai se abrindo. Euphorbia septentrionalis. Septentrionalis. Que nominho trava-língua, não? Essa eufórbia é muito bonitinha. Diferente de outras eufórbias, a floração dela é vermelha. Geralmente a flor das eufórbias são amareladas, brancas, mais beijinhas. Ela não, ela dá uma florzinha bem vermelha.
É uma suculenta de crescimento lento. Essa minha aqui tá há anos no vaso. Fica pendente. Tem uns espinhozinhos que você tem que tomar cuidado, porque são bem chatinhos quando entra assim na pele. Ela tá aqui embaixo já, ó. Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem a cor. Ela tem uma cor manchadinha. É uma suculenta que eu cultivo à meia sombra. Quando eu comprei era uma haste bem pequena. Demorou um tempo para ela conseguir ficar nesse porte. Por isso que eu considero ela de crescimento lento. Nunca tive maiores problemas com ela. Percebo que ela gosta de água também, assim como o coração partido. Então eu já deixo próximo, porque eu sei que são aquelas suculentas que eu tenho que dar um pouquinho mais de água. Mas é muito fácil de cultivar. E tem um nome bem trava-línguas, né? Esse daqui é muito conhecido por seu nome popular e suas flores lindas. Mas e seu nome científico, que é um trava-línguas? Indeuntera colademonones. Indeuntera colademonones. Nossa, quase que eu não falo. Mas tá escrito aí para vocês conseguirem anotar direitinho. O famoso rabo de macaco. O meu ainda não me deu o presente de sua floração. Eu comprei numa haste bem pequena. E esse foi a minha última tentativa. Eu já tinha tentado cultivá-lo várias vezes e não consegui. E esse daqui, finalmente, está indo bem. Vou confessar para vocês que o meu eu estou cultivando na meia sombra. Ele recebe todo o sol da manhã e depois apenas claridade. Sei que em muitos locais cultivam ele em sol pleno, mas aqui para mim não deu certo. E eu garanto para vocês que eu fiz todas as tentativas possíveis. Sol pleno, adaptação, coloquei num lugar, coloquei no outro. E o único lugar que ele se deu bem, que ele se desenvolveu, que ele tá crescendo, até porque eu comprei uma haste bem pequena que eu falei, vou tentar aos poucos, né? Já tinha comprado até alguns maiores e não foram pra frente. Foi aqui a meia sombra, nesse lugarzinho que ele está. Ele tá num vaso com outros cactos, estão vendo? Logo eu vou ter que tirar, colocar ele num só, mas por enquanto ele tá indo bem. Olha que dó da minha patinha de urso variegata. As lesmas também adoraram ela, a variegata. E a comum não. Elas têm um paladar muito requintado, essas lesmas, viu? Elas escolhem as mais... as mais raras, gente. Elas estão de brincadeira, viu? Ai, ai. Bom, pra mim, eu não considero ele de fácil cultivo, porque deu muito trabalho para eu conseguir cultivá-lo. Mas eu sei que muitas pessoas cultivam ele facilmente. Pode ser o clima, pode ser o local, muita coisa influencia. Então, não tem como falar pra você o porquê que eu não conseguia cultivá-lo aqui. Agora ele tá indo bem, estão vendo? Tá lindão. E logo eu espero que ele floresça também. Como era uma muda muito pequena, até ele se tornar uma planta adulta, demora. Mas quando der floração, vou mostrar pra vocês. E que nome difícil. É muito mais fácil falar rabo de macaco, com certeza. Aqui eu tenho a minha Jatropha podacrica. Ela dá uma floração, lembra bastante aqueles corais que a gente vê, né, no mar. Assim que surge a floração, depois vem esses frutos. Ela tem um nome muito forte também, conhecida como planta do diabo, ou fruto do diabo, por conta da sua toxicidade. Ela é muito tóxica. Esses frutos também, tudo nela é tóxico. Então, mais uma planta que você tem que ter muito cuidado se você for cultivar perto de animais ou de crianças pequenas, tá? Ela faz igual a rosa do deserto. Ela armazena a água no seu caule, fazendo uma escultura viva. A minha tá no vaso, então ela não se desenvolve tanto quanto se ela estiver no chão. No chão ela vira árvore
uma árvore enorme, enorme mesmo. Aí ela vai dar o seu caule, aonde surge essas folhas aqui em cima, que lembram um pouco folha de mamona, inclusive o fruto. Se não me engano, elas são da mesma família da mamona. A mamona também é tóxica, né? E ela, mesmo com esse nome Jatropha, do gênero, eu acredito que a família seja a mesma. Vai aparecer aí pra vocês se sim ou se não escrito, tá bom? É uma planta muito bonita, muito cuidado porque é altamente tóxica, mas é super exótica, com aquele caule bulboso. Os frutos fazem um desenho muito bonito. A flor dela, aquelas não estão abertas, mas elas abrem e são umas flores laranjinhas, nesses caules bem vermelhos. As folhas dela são bem bonitas também. E com todo cuidado, você pode cultivar. Se quiser plantá-la no chão, se você tiver espaço, ela vai virar uma árvore. Eu, como não tenho aqui, vou controlando o crescimento dela no vaso. E olha que linda. Selenicereus antonianus, o famoso cacto cianinha. Seu nome popular se dá por conta do formato da sua folha, que parece uma cianinha. O meu aqui tá caído até indo pra lá, ó. Ele pode ser cultivado em meia sombra ou sol pleno. Esse aqui tá no sol pleno. Pela mudança do sol, porque antes não tava fazendo tanto sol, ele tava mais verdinho. Agora ele já começou a ficar mais amarelado. Mas apenas recebendo luz adequada é que ele consegue florescer. Eu já vi pessoas falando que demorou anos e anos para o seu florescer ou nem floresceu. Ele precisa de bastante sol. E gosta também de água. Quando ele tá seco, surgem espinhos aqui nos vãos dele, uns espinhos bem grandes. Quando ele tá recebendo água adequada, ele não tem espinhos. Aqui o meu, como tá recebendo bastante água, ele não desenvolveu espinhos para armazenar, para ajudar, né, na armazenagem da água. A floração dele é linda, é uma flor grande, com detalhes vermelhos, brancos, bem cheirosa, mas que só abre à noite e uma vez. É uma flor efêmera. É super fácil de cultivar, qualquer haste dessa vira uma nova planta. Cresce rápido, seu desenvolvimento é bem rápido, ele cresce rapidamente. É uma planta linda, super fácil de cultivar, com uma floração maravilhosa e que tem um nome muito trava-línguas, não é mesmo? Tricodiadema densum. É um cacto também. O vaso estava todo preenchido, mas metade dele foi comido. A floração dele é muito bonitinha, muito delicada. Vou colocar uma foto aí para vocês verem como ele é quando está florido. Quando ele estava formadinho, fica a coisa mais linda com esses espinhos que não machucam, tá? É bem fofinho em volta, parece um monte de sementinha do dente de leão por cima. É a coisa mais fofa, mas infelizmente o meu também. Agora, o que restou, eu estou cuidando para que ele volte a aumentar no vaso. Outro detalhe, ele fica com um formato arbustivo. A minha é mudinha ainda, mas com o tempo, conforme ele vai se desenvolvendo, ele fica num formato arbustivo muito bonito, deixando ele ainda mais exótico. E fora a sua floração, né? Que é a coisa mais linda. Com esse nome complicado, eu encerro por aqui esse vídeo com as suculentas com o nome de trava-línguas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É claro, existem outras centenas de milhares com nomes mais complicados do que esse que eu mostrei, mas aqui foram algumas que eu selecionei para vocês. Se você gostou, deixa seu joinha, compartilha com quem gosta de planta, deixa a sugestão aí no comentário de um próximo vídeo, algum tema que você queira ver aqui. Obrigada por ter ficado até o fim, até o próximo, tchau!